Você está cansado de fundo imobiliário que faz o que quer e não dá ouvido aos acionistas? Então, esse vídeo é para você. O TRXF11, ele tinha três problemas e ele está trabalhando para resolver esses três problemas de uma maneira muito interessante. Quais eram esses três problemas? O primeiro problema era o autoendividamento, o segundo problema era a concentração no cliente açaí e o terceiro problema era a falta de diversificação de clientes. E ele está trabalhando para resolver todos esses problemas, apresentando uma variação nos últimos 12 meses de 21,41%, uma liquidez média diária de 10,23 milhões de reais e um dividend yield excelente de 10,19%. Olha só que belo gráfico esse fundo imobiliário tem. Se você achou interessante, é sobre o TRXF11 que eu irei falar nesse vídeo. Vamos começar falando dos principais números do TRXF11. Eles possuem de área bruta locável 604 mil metros quadrados, um valor patrimonial de 1,6 bilhão, possuem 57 imóveis, valor patrimonial por cota de R$ 107,22 e um valor de mercado de 1,7 bilhão de cotas. Quando você verifica aqui o portfólio deles, você vê que eles possuem vários clientes. Aquelas lojas do Pão de Açúcar. Basicamente, o que eles fazem, pessoal? Eles fazem as lojas, por exemplo, do Pão de Açúcar, a loja do açaí. Aqui em Goiás tem muito açaí, né? Então, ó, Pão de Açúcar, açaí, eles possuem também Extra, Carrefour, Leroy Merlin, Grupo Mateus, Obra Max e outros. Quando demonstra que a composição da receita de aluguel deles, hoje eles ainda possuem uma concentração de 45% no açaí, 17% no Pão de Açúcar, Grupo São Mateus 17,5%, Leroy Merlin 5%, Obra Max 5,73%, Carrefour 5,19%. Quando você analisa aqui os segmentos, a maioria é atacadista, é a vocação do fundo, né? 57%. A maioria dos tipos de contrato é um contrato atípico. Eu já expliquei no meu vídeo sobre o ALZR11 o que é um contrato atípico. Se você tem dúvidas sobre o que é, ao final desse vídeo, digita no Google, no YouTube, Vitor Faustino LZR11, que lá eu explico o que é um contrato atípico, e perfil de imóvel, aqui 95% é varejo, tá bom? Como você pode ver aqui, a diversificação da receita de aluguel é bem distribuída no Brasil inteiro. Ó, onde tem mais é no meu querido estado de Goiás, com 9,62%, acho que os açaí daqui deve ser tudo deles, né? E eles têm no Brasil inteiro, pessoal, ó. Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste, Norte. E como você pode ver aqui, o vencimento dos contratos, a maioria é de 2043 para frente, vai ter aqui 43,2 em 2035, mas 2035 para agora ainda são 11 anos, e você veja que ele possui números muito interessantes em termos de diversificação geográfica. Beleza? Mas o objetivo desse vídeo é fazer uma análise detalhada em 10 passos do nosso querido TRXF11, ok? Primeiro passo, nós vamos falar sobre o tipo do fundo imobiliário. Ele é um fundo imobiliário do tipo tijolo que atua no segmento híbrido, no segmento lá no Status Invest, eles chamam de imóveis comerciais. Mas lá na Ambima é segmento híbrido que eles falam. E a avaliação aqui, a avaliação é indiferente. Você precisa ter essa informação, mas isso não abona e nem desabona nenhum fundo imobiliário. O próximo passo, que é importantíssimo na avaliação de um fundo imobiliário, é a questão da governança, transparência e gestão. Vamos lá. O gestor TRXF11, gestora de recursos, ok? E outra coisa analisada aqui é as distribuições feitas devem ser menores do que as receitas geradas. Pessoal, eu analisei que as distribuições elas estão em 98,08%. E onde foi que eu analisei esse número de 98%? Eu analisei esse número aqui, pessoal. Ó. O total de resultado operacional foi de 158 milhões, aqui nos últimos 12 meses, né? E o total de distribuição foi de 155, ou seja, houve aqui a distribuição
de 98%, distribuiu 98,08%. E qual que é o problema dessa distribuição muito alta, pessoal? Gera uma falta de reserva de caixa. Você vai ver que o TRXF11 tem um problema que é o alto endividamento, tá? Mesmo eles trabalhando para isso, ainda é algo a se melhorar. Gera um problema de dependência de endividamento e de limitação da capacidade de crescimento. Se não tem grana, você vai ficar limitado, a não ser que você se endivide. Mas se você quiser ver maiores informações, dá um pause aí, dá uma lida sobre esses três principais pontos, tá? Eu olho muito na questão da governança isso, tá, pessoal? A questão da qualidade da gestora e das distribuições feitas por essa gestora. Quanto à gestora em si, pessoal, tem um ponto aqui que ela é uma gestora bacana. Ela em si, ela é ok. Ela foi fundada em 2007 e ela é focada na captação e gestão de recursos para investir em imóveis através de fundos imobiliários, tá? Então, eles possuem aqui mais de 100 operações em ativos imobiliários em BTS e SLB. BTS, pessoal, é Built to Suit. Como é assim, ó, ele foi feito por encomenda. O Açaí chega na TRXF e fala para eles o seguinte, pessoal, eu estou precisando de uma nova loja Açaí no município de Aparecida de Goiânia. Tem como você fazer para mim? Tá aqui o lote, faz lá para mim e me diz aí quanto que fica. Ou seja, eles fazem por encomenda. E SLB significa Sale e Leaseback. É mais ou menos assim, ó. Você tem uma casa ali de 300 mil reais. Você vende essa casa de 300 mil, mas você aluga essa casa, continua morando nessa casa, pagando aluguel. Basicamente, essa é uma operação de sale e leaseback. E você vê os clientes aqui, são clientes grandes, né? Leroy Merlin, Abramax, Carrefour, Açaí, Cerati, Grupo Pão de Açúcar e por aí vai. Mas por que que eu reprovei? Não é nem pelo gestor em si, mas foi pela alta distribuição de dividendos e faz com que eles sejam muito endividados. Então, nesse aspecto aqui, está reprovado no passo de governança, transparência e gestão. Quais são os imóveis ou CRIs do FII? Quantos imóveis? Eu até já mostrei para vocês a composição dele. O portfólio é muito interessante, são todos esses imóveis aqui. Quando você vê aqui o percentual de área bruta locável, só tem esse aqui que é maior que 5%. O resto tudo é menor, então não tem nenhum lugar que é muito disparado assim, né? O problema é mais na questão de estar muito concentrado no Açaí. Porém, são vários imóveis muito diversificados e que se por acaso eles percam o contrato com a Açaí, eles podem alugar para outra empresa. Então, nesse aspecto aqui de analisar a qualidade dos imóveis, está aprovado. O quarto passo seria analisar as taxas do fundo. As taxas do fundo são o seguinte, pessoal: taxa de administração de 1% e taxa de performance 20% dos rendimentos que ultrapassem o IPCA mais 6. Olha, parece que é muito alto, mas é assim, ó. Se um fundo imobiliário conseguir de fato distribuir 20% ultrapassar o IPCA mais 6, é um fundo imobiliário que está indo muito bem. Então, eu coloquei aqui como aprovado, porque se ele chegou até aqui é porque ele está entregando um ótimo retorno para o acionista. Eu considerei como aprovado. Se por acaso você discorda, você pode vir aqui e considerar como reprovado. E no final desses 10 passos, você faz o seu balanço ali e vê se na sua concepção faz sentido ou não investir nesse fundo imobiliário, beleza? Vamos agora para o quinto passo, que é analisar os dividend yields. Olha, como estão? O dividend yield atual é de 10,21%, no último mês 0,79% e a média dos últimos 10 anos excelente de 10,2%. De onde são provenientes os dividendos pagos? Basicamente dos imóveis comerciais. Estão condizentes com o mercado? Sim. São sustentáveis ao longo do tempo? Eu coloquei aqui talvez, porque se eles distribuem 98% e estão com endividamento tão alto, se eles optarem por distribuir 95%, que é o mínimo obrigatório que a lei exige, pode ser que esse 10,2% caia ali para um 10%, para um 9% e alguma coisa, entende? Então, por isso que eu coloquei aqui que são sustentáveis ao longo do tempo, talvez, mas se cair, cai pouca coisa, não muita, tá? Eu entrei aqui no site do Fundos Explorer para analisar o histórico de dividendos deles
note que ele tem essas barras azuis aqui, é os dividendos pagos em reais, e essa barra verde aqui é o total de dividendos em percentual. Tá vendo que isso aqui está crescendo, pessoal? Olha, antes era 70 centavos, agora é 80, agora 85, agora 90. Então tá vendo que isso aqui está subindo? Isso é positivo. Se está subindo, está mostrando que ao longo do tempo, esse fundo imobiliário, ele tem aluguéis que são reajustados e o fundo lucra mais e te repassa mais dinheiro, demonstrando uma excelente gestão desses ativos por parte do fundo imobiliário. Então, note que é muito interessante. E outra coisa que corrobora com isso é quando você analisa aqui o valor patrimonial. O valor patrimonial que antes girava em 196, 101, hoje ele já gira em torno de R$ 107, R$ 108, mostrando que o valor patrimonial do fundo também está crescendo e mostrando uma ótima gestão por parte do fundo imobiliário, beleza? Então, quando a gente analisa aqui esse passo 5, que é a qualidade dos dividend yields, está como aprovado. Índices de vacância, inquilinos e contratos para fundos de imóveis. Pessoal, a vacância física e financeira são iguais a zero, então ele está aprovado. 100% do que ele já constrói já tendo um cliente em mente. Então, 100% alugado. Indo para aqui, para o próximo passo, que seria analisar liquidez e número de cotistas, liquidez excelente de 10,23 milhões e número de cotistas muito bom de 135 mil. Vitor, o que é uma liquidez boa? Liquidez boa é acima de 200 mil reais. O que é um número de cotistas bom? É acima de 20 mil cotistas. Então, nesse passo também ele está como aprovado. Vamos agora para o próximo passo. Pessoal, não adianta comprar o melhor fundo imobiliário do mundo a um preço horrível, um preço caro. Então, é sempre importante analisar o PVP e o valor justo pelo modelo de Gordon. Quando a gente analisa o PVP, ele está em 1,03. O ideal é abaixo de 1. De 1 a 1,05, eu até avalio comprar, dependendo do modelo de Gordon. De 1,05 para frente, eu descarto completamente, tá? Eu espero um outro momento mais adequado para comprar no fundo imobiliário. Qual que é o valor justo pelo modelo de Gordon? Eu não sei o que é o modelo de Gordon. Depois desse vídeo, coloca lá, Vitor Faustino, modelo de Gordon, que tem um vídeo só explicando como que funciona isso. O preço justo calculado está em R$ 120,39. Eu utilizei uma taxa de retorno de 1%, enquanto a cotação está em R$ 112,55. Logo, o momento atual é bom para comprar se considerarmos o modelo de Gordon. Portanto, a avaliação está como aprovado. Vamos agora para o nosso nono passo, que é analisar as subscrições. Por que esse passo é tão importante, pessoal? Toda vez que um fundo imobiliário faz uma subscrição abaixo do valor patrimonial, mostra que ele está te prejudicando. Subscrições abaixo do valor patrimonial são ruins porque elas te diluem e fazem você perder dinheiro. Então, eu sempre analiso as últimas 5, tá? E analisando as últimas 5, eu verifiquei o seguinte. Das últimas 5, tivemos 3 abaixo do valor patrimonial e 2 acima. Então, eu já considerei de cara como reprovado, tá? Como que você analisa essas informações? Você vai aqui em Clube FI, ok? Clube FI, aí você coloca aqui, seleciona o ativo TRXF11 e você vai aqui ó, em emissões, tá vendo? Emissões, e aqui nas emissões você vê as informações. Aí você clica aqui e, por exemplo, nessa aqui, o valor patrimonial era de R$ 101,00 e o valor da emissão foi de R$ 104,00. Então, nessa última emissão aqui, eles fizeram uma emissão acima do valor patrimonial, que eu até coloquei aqui, ó. A nona, ela foi positiva, só que das últimas 5, 3 foram abaixo, portanto, reprovado, tá? Vamos agora partir para o passo 10, que é analisar o retorno gerado ao acionista. Para você verificar isso, pessoal, vem aqui no site do Investidor 10 e tem uma parte aqui desse gráfico, ok? Esse gráfico aqui. Olha, ele é um fundo novo, tá vendo? Então ele não tem nos últimos 5 anos, então eu vou colocar nos últimos 2 anos. TRXF11 é essa linha vermelha. TRXF11 comparado com o CDI, que é a taxa do Tesouro Selic, praticamente, né? Ele bateu. O IPCA, que é a taxa de juros, ele bateu. O IBOV, não faz muito sentido comparar com o IBOV, mas ele bateu o IBOV. O IFIX,
ele bateu o IFIX. Então note que ele bateu todos os índices que são comparáveis com ele. Então ele gerou um retorno muito acima da média do mercado. Então vem entregando um bom retorno. Então a gente considera aqui o passo 10 como um passo aprovado. Então, pessoal, quando a gente analisa aqui, qual que foi o resumão deles? Olha, o resumão foi esse aqui, ó. Indiferente, somente um passo, aprovado 7 passos e reprovado 2 passos. Então nós fizemos uma análise fundamentalista em 10 passos e a gente aprovou ele em 7. Então ele é um fundo imobiliário bacana de se investir. E vocês viram que eu mencionei no começo do vídeo a questão que ele tinha 3 grandes problemas, esse fundo imobiliário que você tem que ficar de olho: endividamento, concentração de clientes e operação de compra e venda. Beleza, vamos agora lá para o endividamento. Quando a gente analisa a DRE de fevereiro, nós temos aqui que o total de receitas imobiliárias elas foram de 157 milhões. E quando a gente analisa as despesas financeiras, que basicamente é juros, é 39 milhões, pessoal. Do total de receitas de 212, eles devem 39, eles pagaram 39 milhões. Então, o endividamento é muito alto. Só para vocês terem uma ideia, esse valor aqui é o endividamento deles. Saldo devedor das securitizações, 895 milhões. Por isso que eles possuem uns juros tão altos. Mas olha que coisa interessante que eles comunicaram aqui, pessoal. Eles estão ouvindo os acionistas. Olha, no dia 26 de fevereiro foi comunicado ao mercado a assinatura de um memorando de entendimentos, MOU, que tem como objetivo definir os principais termos e condições comerciais para a venda dos seguintes imóveis, que pertencem ao TRXF11 e TRXB11. Eles irão vender todas essas lojas do açaí. Lembra que o açaí possui uma concentração muito grande de 45%? E aqui eles vão resolver 2 grandes problemas. Eles vão diminuir a concentração em um só cliente e vão colocar dinheiro no bolso. Agora eu vou te dizer quanto que eles vão colocar no bolso com essa operação de venda. E eles também anunciaram, além da venda, com a assinatura do MOU, também ficaram definidas os principais termos e condições comerciais para a aquisição pelo TRXF11 dos seguintes móveis: loja Decathlon em Campinas, São Paulo, loja Decathlon em Goiânia e loja Decathlon em Joinville. Então, eles estão diminuindo a concentração no cliente açaí e estão aumentando a concentração em novos clientes. Eles estão diversificando. Muito interessante. E olha só, o valor da venda ficou em 613 milhões dessas lojas açaí aqui. E o valor da compra ficou em 181 milhões. Muito bacana. Conforme eu mostrei lá, eles tinham de endividamento 895 milhões, certo? 895 menos 613, que dá 282, porém eles vão aumentar um pouco o endividamento em 181, mais 181, que fica em 463. Então, os 895 vai cair para 463, demonstrando que a empresa está ouvindo os acionistas, ela está sendo estratégica. Então, por isso eu considero um excelente fundo para compra, tá? Apesar que esse vídeo não é uma recomendação de compra nem de venda, para compra de minha parte. Você é você, meu querido, minha querida. Você estude e verifica se faz sentido ou não na sua carteira ter esse fundo imobiliário. Mas se você ficou até aqui é porque você gostou. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que vai gostar também. Já peço que você comente algo para ajudar no engajamento e se inscreva no canal. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Meu nome é Vitor Faustino. Tamo junto e é só o começo.